Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Leonardo Leal. Hoje eu vim aqui falar sobre um tema importante no direito do consumidor, que é a questão da sua legislação, ou melhor dizendo, da sua principal legislação de referência, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É muito importante dizer que este código, no ano de 2020, completou aí 30 anos de sua publicação e em 2021 completará 30 anos de vigência, 30 anos de efetiva aplicação, tendo em vista que ele teve um vacatio legis de 180 dias, sendo ele de 11 de setembro de 1990, mas só tendo começado a valer, só tendo entrado em vigor a partir aí de 1991. Então, nesse espaço de tempo, é natural que este código, elaborado na década de 90, tenha sofrido, aí, vamos dizer assim, algumas desatualizações ou alguns descompassos com a evolução da atividade econômica, com a evolução dos modelos de negócios, os tipos de atividades que passaram a ser desenvolvidas nesse mercado. Basta lembrar, por exemplo, que em 1990 a gente não tinha praticamente comércio eletrônico no Brasil e hoje isso é uma realidade que inclusive vem em alguns mercados a se sobrepor ao modelo tradicional de comércio, entre diversas outras variáveis que demandam aí uma atenção especial, que demandam aí uma preocupação maior de manter essa legislação de defesa do consumidor atualizada. O código ele vai ter duas grandes vantagens que eu vou destacar aqui e vocês, em sua maioria, devem já conhecer. A primeira é o fato de ele ser uma lei principiológica. O que significa ser uma lei principiológica? Significa dizer que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor traz no seu bojo, traz no seu conteúdo verdadeiros princípios jurídicos, elemento que permite que a legislação permaneça atual. Então é por isso que mesmo com esse transcorrer do tempo, a maior parte dos dispositivos do Código permanecem sendo atuais e permanecem sendo adaptáveis na interpretação e aplicação, tendo em vista aí consistir em verdadeiros princípios jurídicos. Então o Código trabalha muito com essa principiologia de caráter geral. Um outro ponto positivo é que o Código trouxe, quase que de maneira aí inaugural no nosso ordenamento, a expressa disposição acerca do diálogo das fontes, reconhecendo a sua insuficiência para a complexidade das relações de consumo. Portanto, o Código não exclui, mas sim traz para a aplicação conjunta outras normas existentes no ordenamento. E aí nós podemos citar Código Civil, Lei dos Planos de Saúde, leis específicas, normativos por normas infralegais como decretos, regulamentos, portarias, regimentos, até mesmo tratados internacionais dos quais o Brasil vem a ser aí signatário e que tem uma aplicação sobre as relações de consumo. Então essa teoria do diálogo das fontes também tem um papel muito relevante nessa manutenção da atualidade do Código. Entretanto, como também falamos, há pontos em que é inconteste a insuficiência do Código, o fato dele não estar apto a responder a todos os problemas. Some-se a isso o fato de que o nosso Poder Legislativo tem uma característica interessante de alto volume de produção legislativa. Só no que diz respeito a leis ordinárias, a gente já tem mais de 13 mil leis ordinárias aprovadas, 13 mil leis ordinárias em vigor, indo para as 14 mil, isso sem falar nas outras tantas espécies normativas existentes. Então existe aí uma pressão e tramitam no Congresso, naturalmente, diversos projetos de lei que visam promover alterações no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Levando em consideração que o CDC é uma norma protetiva, é uma norma que enxerga no consumidor uma vulnerabilidade e quer proteger essa vulnerabilidade perante o fornecedor, é preciso observar com muito cuidado essas iniciativas de atualização ou de modificação do Código. Porque mesmo aquelas travestidas de boas intenções, de boas vontades, no trâmite legislativo do sistema brasileiro, pode acabar dando margem a algum tipo de retrocesso, algum tipo de desfiguração da estrutura inicial do Código. Por isso que são muitos os autores, são muitos estudiosos de direito do consumidor que se colocam, a princípio, contrários a qualquer alteração.
defendendo que se mantenha essa mesma perspectiva que vem sendo utilizada nos últimos 30 anos. A aplicação principiológica e também aí a aplicação, vamos dizer assim, do diálogo das fontes nas questões envolvendo as relações de consumo. Mas eu queria destacar 2 projetos de lei específicos que nesse momento estão tramitando na Câmara dos Deputados. Eles, na verdade, iniciaram no Senado Federal, iniciaram em 2012, iniciativa do senador José Sarney. Não foram feitos de forma aleatória, eles foram feitos a partir da reunião de uma comissão de juristas renomados, né, juristas reconhecidos no âmbito do direito do consumidor. Então eles iniciaram no Senado em 2012, atualmente estão na Câmara. Na Câmara dos Deputados eles tramitam sob os números de PL 3514 e PL 3515. O PL 3514 ele diz respeito ao comércio eletrônico, o famoso e-commerce. Então ele faz algumas alterações e algumas inclusões no Código de Proteção e Defesa do Consumidor para tratar de regras específicas do e-commerce. Esse projeto está com a tramitação um pouco mais engessada, ele acabou sendo apensado a outros projetos de lei existentes, então ele está lá na Câmara, mas está naquele caminhar vagaroso, né, típico aí de projetos aos quais a prioridade não é estabelecida no Poder Legislativo, no Congresso Nacional. Já o PL 3515, ele trata de um ponto muito sensível e com a chegada da pandemia fez com que este ponto ganhasse ainda mais relevância, que é a questão do endividamento dos consumidores, endividamento das famílias. Inclusive no direito do consumidor tem toda uma teoria do superendividamento, a gente já fez até uma outra produção de material aqui, já fizemos um outro vídeo em que nós abordávamos o superendividamento. Você pode acessar lá depois. Então nós temos uma grande quantidade de consumidores em condições de endividamento, em condições de superendividamento. Isso é sim uma problemática, isso é algo que o Estado precisa trazer uma resposta e é uma situação que tende a se agravar por conta da crise instaurada em razão da pandemia trazida pelo novo coronavírus, que impactou diretamente na atividade econômica, impactou diretamente na economia brasileira como um todo. Então a tendência é que nos próximos anos a gente ainda viva em uma retração, existe essa dificuldade de muitas pessoas se recuperarem de uma situação econômica difícil em que já se encontravam e de outras até mesmo possam vir a estar numa situação difícil em razão da circunstância de crise. Esse PL 3515 foi reconhecida a questão da urgência, então ele está com a tramitação mais avançada. É muito provável que até o próximo ano a gente tenha aí a sua aprovação em definitivo e a sua entrada em vigor para trazer alterações no código. E o PL 3515 ele vai trabalhar com a inserção de 2 novos pontos importantes no CDC, lá na parte da proteção contratual. Ele vai inserir uma parte que vai tratar da questão da prevenção ao superendividamento, então a responsabilidade na concessão e na oferta de crédito, trazendo uma série de deveres para os fornecedores, né, para terem atenção em relação à informação, a obrigações, justamente visando prevenir, evitar que o consumidor venha a estar em situação de superendividamento, e outra parte que é a parte que busca a solução, quando o consumidor já estiver superendividado, quais mecanismos poderão ser buscados para resolver esse problema, inclusive com a possibilidade de negociação coletiva junto com todos os fornecedores para os quais aquele consumidor está com dívida, junto aos sejusques do Poder Judiciário, os centros judiciários de soluções de conflito, né, que são instaurados aí no âmbito dos tribunais de justiça, de forma pretérita, né, anterior ao ajuizamento de uma demanda propriamente dita, ou até mesmo, e aí o projeto pode avançar muito bem se isso se confirmar, através dos PROCONs, as estruturas administrativas de defesa do consumidor, né? De todo modo, pessoal, o que eu digo assim de forma prioritária é que nós devemos acompanhar com especial atenção esses 2 projetos de lei e já nos preparar para utilizar esses novos instrumentos quando eles forem efetivamente aprovados pelo Congresso. E mais do que isso, eu digo a vocês que eu já tenho manejado ações judiciais
alegando a teoria do superendividamento e colocando no polo passivo todos os fornecedores, né? Não invoco a aplicação dos dispositivos do PL 3515 porque ele ainda está em tramitação, né? Mas uso a sua ideia, uso a sua principiologia. Então é importante dar uma olhada nos textos destes projetos de lei especial, 3514 e 3515, e acompanhar as suas tramitações, né? Ficamos por aqui então hoje, agradeço você que assistiu esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.